Opa, e aí galera, o papai chegou. Sei que demorei muito, mas a vida é assim galera, problemas pessoais, trabalho e contas para pagar. Atualmente arrumei um trabalho novo que está consumindo muito do meu tempo. Inclusive galera, uma dica do seu pai aqui: se vocês quiserem realizar um sonho, comecem a trabalhar nele desde cedo. Eu infelizmente não tive ninguém para dar esse conselho e agora estou tendo que trabalhar em um emprego ruim para juntar dinheiro para esse sonho. Então se você tem tempo livre, corram atrás. Mas chega de falar de mim, a espera acabou. Aqui está a nova fanfic do canal. Para quem acompanha a fanfic de Black Clover do canal Sr. L, já deve saber mais ou menos do que se trata essa história, ou de quais personagens a história vai se focar. Essa fanfic irá se passar no mesmo mundo da história de Black Clover do Sr. L, porém será bem diferente. Se preparem para uma história onde serão abordadas novas raças, foco na criminalidade e brutalidade do reino. São muitas coisas interessantes e épicas que vão ser abordadas na história. Mas antes de irmos, gostaria de explicar uma coisa para que vocês não fiquem com dúvida durante o capítulo. Para quem viu os capítulos do Sr. L, já deve saber que o protagonista tem uma espécie de magia espacial. Porém é bem diferente das outras, e é exatamente por isso que ele não abre portais, mas sim distorções espaciais. Para simplificar, é bem parecido com o poder do Isilus de The Lost Canvas. Mas o que achou disso? Como foi sentir o seu próprio golpe no próprio braço? Foi o meu golpe? Eu apenas distorci o espaço. Eu entortei o espaço à sua frente para que ele se ligasse à sua lateral. Resumindo, é isso galera, é quase como um portal, só que invisível e bem maior. Acho que com esse vídeo vocês devem ter entendido bem. Tô fazendo questão de explicar isso no começo para vocês não ficarem confusos durante o capítulo por eu usar a palavra distorção espacial e não portal. Sei que já enrolei muito galera, então como último aviso eu só tenho a falar que alguns capítulos de Game of Thrones já estão prontos. É claro, só na parte do roteiro, eu ainda tenho que editar, mas vai ser uma edição bem simples por se tratar de uma série. Só não sei se junto todos os capítulos em um episódio grande ou vou lançando um de cada vez. Bom, vou deixar vocês decidirem nos comentários. Agora sim, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Em um bar do Reino Clover podia-se ouvir uma grande comoção lá dentro, com explosões e gritos. Quando simplesmente do nada um cavaleiro mágico dos Águias de Prata seria arremessado pela janela com seu rosto queimado por uma explosão. Lá dentro uma mulher imponente estava pisando na cabeça de um cavaleiro mágico enquanto ameaçava outro que estava em sua frente. Mas que bonito, 3 cavaleiros mágicos que deveriam proteger a paz no reino, tentando abusar de uma garçonete. Dizia a mulher com uma veia de raiva pulsando em sua testa. Vocês todos são uma vergonha e desonra a memória de minha amiga Acier Silva. O homem que estava em sua frente, soando de medo, diria: E acalme-se senhorita, nós só acabamos nos empolgando um pouco, não precisa de toda essa silêncio. Gritava a mulher enquanto afundava o rosto do cavaleiro mágico que estava no chão com sua perna, causando uma explosão no rosto do mesmo. Lixos imundos como vocês merecem ser destruídos. É melhor se preparar porque agora eu vou deformar o seu rosto, como fiz com seus 2 amiguinhos. A mulher começou a caminhar em direção ao homem com passos lentos. O cavaleiro mágico logo entrou em desespero, e tudo que pôde fazer foi abrir seu grimório na intenção de se defender. Você é um demônio! Gritava o homem em desespero, enquanto jogava lanças de pedra contra ela. A mulher logo se moveu em alta velocidade, tocando as lanças, fazendo as mesmas explodirem com sua magia. Em questão de segundos o homem já estava no chão recebendo uma série de socos explosivos em seu rosto, deixando todos no bar horrorizados. Porém a mulher logo parou seus ataques ao escutar a porta do bar se abrindo enquanto uma criança falava: Mamãe, já fiz as compras. A mulher, que antes estava furiosa, saiu daquele humor para um de felicidade, abrindo um largo sorriso.
Entendi, meu anjo, dizia a mesma se levantando do corpo do homem enquanto se aproximava do garotinho, fazendo carinho em sua cabeça. Mamãe, será que já podemos ir? Eu tô com fome. Claro, querido, só deixa eu fazer uma coisa antes. A mesma abriria sua bolsa e tiraria uma capa de lá. Se aproximando de uma garçonete que estava com suas roupas rasgadas, a mesma envolveria a mesma naquele tecido. Não precisa mais se preocupar, ninguém mais vai incomodar você, dizia a mesma com gentileza. Se aproximando do cavaleiro mágico que a mesma tinha socado, que ainda tinha um pouco de consciência, a mesma logo falaria para ele antes de sair. Se você ou qualquer outro cavaleiro mágico tentar bancar um engraçadinho de novo nesse bar, pode se considerar morto. Falava ela com uma expressão sinistra antes de se virar para seu filho e mudar sua expressão para um sorriso. Pronto, podemos ir agora, Sirius, dizia a mesma enquanto pegava a mão do seu filho e saiu do estabelecimento. Andando pela rua, a mulher, que se chamava Hannah, viu um olhar um pouco triste no rosto de seu filho, então perguntou: o que foi, querido? Aconteceu alguma coisa? Bom, é que esses cavaleiros mágicos que eu sempre costumo ver por aí não são nada parecidos como você me disse que o meu pai era. A mulher, ao ouvir aquilo, ficou surpresa. Entendi, então é isso. Sabe, querido, é que seu pai não era igual aos outros cavaleiros mágicos. A maioria deles são arrogantes, narcisistas ou preconceituosos. É muito difícil encontrar um que seja honrado e de respeito, como eu e seu pai éramos. E apesar de ser um nobre, seu pai nunca tratou mal nenhum plebeu e até lutou por eles muitas vezes. E ele também não era do tipo que ligava para status, ou deixava qualquer um mandar nele. Tanto que foi por isso que ele abandonou seu sobrenome como nobre, só para ficar com uma plebeia como eu. Mas me diga, você se sente decepcionado com esses cavaleiros mágicos que conheceu até agora? Se eles não são nem um pouco parecidos com você ou o pai, todos que eu vi até agora são maus. Até você, que já se aposentou, é muito mais digna desse título do que eles, mamãe. A mulher, ao ouvir aquilo, fez carinho na cabeça de seu menino. É incrível como só com 7 anos você já tem essa percepção sobre a vida e esse coração bondoso. Para ser sincera, sei muito bem que você vai adquirir um poder tão forte quanto o do seu pai, mas não me importo se você não se tornar um cavaleiro mágico. Na verdade, eu até prefiro assim, afinal esses nobres podem te prejudicar ou fazer até pior só por estar no mesmo esquadrão que eles. Dizia a mesma enquanto se lembrava de um de seus antigos companheiros de batalha, Zara e Deali. Eu entendi, mas mesmo que eu não seja um cavaleiro mágico, eu vou me tornar mais forte até mesmo do que o Rei Mago e vou proteger você e todos os outros plebeus. Hannah só podia rir daquilo enquanto dizia: tenho certeza de que sim, querido. Alguns minutos depois, Hannah estava em casa cortando legumes para fazer a comida do dia, enquanto seu filho está lendo em seu quarto. Enquanto fazia seus afazeres, Hannah não parava de pensar no futuro, e no que seu filho tinha lhe dito. Tão forte quanto o Rei Mago, assim espero. Ele já tem a mesma magia espacial que o pai, e daquele Rei Mago. Se as coisas continuarem do jeito que eu estou pensando, o futuro dele pode ser igual ao daqueles dois. Porém, se ele for trilhar o mesmo caminho que eles, só espero que o final não seja igual. Seja lá como for a jornada ou a vida dele futuramente, espero que encontre companheiros que o ajudem durante o caminho. Assim como foi com o pai dele, e que dessa vez não termine em morte. Sirius, eu já terminei a comida, venha comer. Sim, mãe, estou indo. O menino viria correndo para a cozinha, se sentando na mesa. O garoto começaria a comer alegremente a comida de sua mãe, fazendo a mesma sorrir de alegria. Está vendo, querido, nosso filho continua crescendo bondoso e forte. Tenho certeza de que ele vai conseguir ir contra o destino que você teve. Pensava a mesma enquanto olhava para seu filho com ternura. 2 anos depois, Sirius estava totalmente estático, paralisado enquanto mergulhava em suas lembranças antigas com sua mãe. Uma reviravolta traumática acaba de acontecer na vida de Sirius hoje. Algo que iria marcar sua vida para sempre. Sua mãe havia morrido.
As lembranças de sua morte ainda estavam frescas em sua memória, fazendo o mesmo revivê-las várias e várias vezes em sua mente de criança. Antes que o mesmo continuasse com aquela tortura mental, o mesmo viu uma sombra de pessoa aparecer em sua visão. Pequeno Sirius se lembra de mim. Sirius, ao levantar a cabeça, viu uma senhora com roupa de freira olhando para ele. Se lembra de mim? A gente se viu várias vezes quando você ainda era pequeno. Irmã Teresa. O que é que eu faço agora? Eu estou com frio. E além disso, eu já não tenho mais nada. Tudo o que ela podia sentir naquele momento era a pena daquele garoto que já não tinha mais ninguém na vida. A mesma logo tirou sua capa de freira e enrolou no garoto com ternura. É quentinho, não é? Dizia a senhora enquanto sorria para ele. É sim. Dizia ele. Você já passou por muita coisa, Sirius. Está na hora de você descansar. Dizia ela enquanto pegava a mão do garoto. Anda, vamos para casa. Para nossa casa. Sirius não conseguiu segurar as lágrimas que escorriam pelo seu rosto, pelo ato de gentileza dela. Sim. Vamos. Enquanto caminhava com Teresa, o mesmo só podia pensar nas últimas palavras de sua mãe. Lembre-se, meu filho, a magia queima dentro do seu coração. Alguns minutos depois. Perspectiva de Sirius. Eu segui a irmã Teresa até uma igreja. Ela me entregou roupas novas e me mostrou minha cama. Você está bem cansado, tome um banho e depois vá dormir, está bem? Se precisar de qualquer coisa, estarei em meu quarto onde eu te mostrei. Diria a mesma com ternura para mim. Tomei um banho, me vesti e adormeci diretamente na minha cama nova. Eu estava cansado demais para fazer qualquer coisa. Minha resistência mental já tinha ido por água abaixo naquele dia, e eu só queria pelo menos descansar um pouco. Na manhã seguinte, acordei com o estômago faminto. Ontem à noite eu estava tão cansado que nem olhei para nada antes da minha cama. Quando saí da cama percebi que ainda estava com o corpo meio fraco. Saí do quarto e fui em direção ao corredor, onde fui recebido por crianças de várias faixas etárias sentadas ao redor da mesa e a irmã Teresa servindo-lhes comida uma por uma. Bom dia, Sirius, diria Teresa para mim. Pegue um lugar vazio e apresente-se a todos depois do café da manhã, disse ela instruindo. Depois do café da manhã, me apresentei a todos e o motivo de ficar aqui. Os pequenos queriam ouvir mais de mim, mas as outras crianças mais velhas entendiam a minha situação, por isso fizeram os mais novos não fazerem mais perguntas, o que claramente me ajudou. Explorei um pouco a igreja. Havia uma cafeteria onde todas as crianças sentavam para comer, eram as irmãs ou dois meninos mais velhos que cozinhavam. A parte principal da igreja tinha uma grande estátua de Deus com muitos assentos ao redor. Pude ver muitas pessoas visitando o local desde a manhã. Havia um pátio e um quintal para diversas atividades. Eu ainda estava afetado pelo que tinha acontecido, mas logo fui me acostumando ao local com o decorrer dos dias. Logo esses dias se transformaram em semanas, e depois em meses, até que um ano e vários meses haviam se passado. Apesar de eu ter conseguido uma nova família e ter uma vida tranquila, as coisas que eu via no dia a dia só pioravam. Cavaleiros mágicos, que deveriam proteger a paz e ajudar as pessoas, usavam seus poderes para oprimir e abusar dos fracos. E nobres com dinheiro e poder que poderiam ajudar os pobres e necessitados só os humilhavam e os tratavam feito lixo. Lixo, essa palavra teve bastante presença na minha mente nos últimos meses da minha vida. Minha mãe sempre protegia os plebeus de idiotas mais fortes que só ligavam para si mesmo. Mas agora eu fico pensando se vale mesmo a pena se importar com os outros. Afinal, a vida de todo plebeu e pobre que eu vi até agora é tratada como lixo. Na verdade, essa vida em si já parece um lixo. No ano passado, no exame dos Cavaleiros Mágicos, um plebeu conseguiu vencer um nobre e se juntou a um esquadrão de Cavaleiros Mágicos enquanto era aplaudido por muitos. Porém, misteriosamente, alguns dias depois de sua admissão nesse esquadrão, o mesmo foi dado como desaparecido. Dias depois, seu corpo foi encontrado morto junto de sua família. Nós plebeus podemos até ter pouca magia, mas não somos burros. Até uma criança como eu já tinha entendido o que tinha acontecido. Também já vi um plebeu sendo espancado simplesmente por derramar acidentalmente uma bebida na roupa de um nobre.
O mesmo ficou gravemente ferido por causa disso e o nobre responsável por aquela agressão apenas recebeu advertências e está tendo que pagar uma indenização à vítima, porém nada significativo que compense seus atos. Mas o que mais fez Sirius perder a fé foi o que aconteceu com seus amigos. Desde que entrou para o orfanato, Sirius se deu muito bem com as crianças de lá. Porém no começo era meio difícil para ele conseguir se socializar, principalmente por causa de seu trauma. Mas ele conheceu um menino, o nome dele era Hirata. Ele não se importou se Sirius parecia querer ficar sozinho. Ele se aproximou para fazer amizade mesmo assim. Ficar com ele fez Sirius esquecer de seu trauma e começar a se socializar mais com os outros. Com o decorrer dos meses, eles se tornaram inseparáveis ao ponto das pessoas dizerem que pareciam irmãos. Mas Sirius o perdeu, assim como perdeu sua mãe. Há algumas semanas atrás um grupo grande de crianças do orfanato havia desaparecido misteriosamente, o que deixou em alerta todos para procurá-las. Sirius procurava todos os dias com sua magia espacial, indo de lugar em lugar, seguindo cada pista para encontrar seus amigos, e ele conseguiu. Até mesmo agora aquelas cenas estão claras como o dia em sua mente. Ele os achou, mas não vivos. Alguns estavam até mutilados, aquelas crianças haviam morrido da pior forma possível. Sirius ainda consegue sentir o desespero daquele dia, de como foi olhar nos rostos de seus amigos mortos no chão daquele jeito. Enquanto segurava o corpo de uma de suas amigas nos braços, ele foi surpreendido por um homem que apareceu atrás dele como uma espada. Sirius tinha sido pego de surpresa, e como era só uma criança inexperiente, não teve tempo de usar sua magia. O homem moveu sua espada para matá-lo, mas por reflexo ele conseguiu ir para trás, evitando que o golpe fosse mortal. O sangue escorreu da barriga de Sirius, e por estar na beirada de uma cachoeira o golpe o fez cair em uma correnteza de água que levou seu corpo. Dias depois ele recobrou sua consciência dentro do orfanato com a irmã Teresa ao seu lado. Enquanto estava desacordado, ela usou sua magia sem interrupção para curá-lo, e mesmo depois que terminou, ela permaneceu ao seu lado. Depois que acordou, ele foi informado de tudo. Seu corpo foi encontrado por alguns camponeses e foi bem cuidado até Teresa descobrir onde ele estava. Todas as crianças desaparecidas estavam mortas, inclusive o único que Sirius não havia encontrado, Hirata. Ele ouviu que um corpo de criança foi encontrado completamente carbonizado. Ele estava completamente irreconhecível. Mas levando em conta que o único corpo das crianças que não foi encontrado foi o de Hirata, a resposta já era óbvia de quem era aquele corpo. Seu melhor amigo foi queimado vivo. Uma investigação foi feita para identificar a razão daquele acontecimento, mas mesmo depois de semanas a investigação não deu nenhum resultado satisfatório. E bom, como sempre isso foi tratado como só mais uma infelicidade, e o caso ficou esquecido para dar mais atenção a outras investigações de nobres. Sirius no fundo sabia que os nobres tinham alguma coisa a ver com aquilo. Por mais que tivesse sido rápido, Sirius conseguiu olhar o homem que o atacou. Ele se lembrava claramente do rosto do homem, mas também tinha certas lembranças de sua vestimenta, vestimentas que jamais seriam usadas por um plebeu. Sirius podia até ser inteligente, mas no final das contas ele era só uma criança. Sua mente não aguentava mais ver tudo aquilo, porque ninguém fazia nada. Seus amigos, crianças morreram, crianças inocentes, e das formas mais brutais possíveis. Sirius estava cansado, muito cansado, sua mente não aguentava mais. Esse reino está cheio de injustiças, e parece que todo mundo tá de boa com isso. Todo mundo fica agindo como se a vida de simples plebeus não valessem nada. Como se nossas existências não fossem nada mais além de lixo. Sirius logo foi tirado de seus pensamentos ao ouvir uma voz o chamando. Ei Sirius, eu já comprei a minha parte de comida para levarmos para o orfanato. Diria um dos seus amigos de lá. Ah! Sim, claro, eu também já comprei minha parte para a gente levar, podemos ir agora. Logo os mesmos se direcionaram para o orfanato com a comida da semana. Depois os meses foram se passando e eu fiz 11 anos.
Nós tivemos uma pequena comemoração na igreja pelo meu aniversário, mas nada tão grande para não termos muitos gastos. Algumas semanas depois, do lado de fora do orfanato em Nairn, podia-se ver o capitão Fuego Vermilion ao lado da irmã Teresa conversando com um nobre. Você só pode estar brincando comigo, aquele moleque desfigurou o rosto do meu filho e vai sair impune desse jeito. Esbravejava um homem gritando com os dois. Bom punido ele seria se não estivesse no direito de se defender, falava o capitão. Os três estavam discutindo sobre Sirius ter agredido o filho de um nobre e deixado o mesmo gravemente ferido. A verdade é que o filho do homem estava maltratando o gato de estimação de um garoto plebeu por diversão, e quando o garoto se pôs entre ele para proteger seu animal, o mesmo foi ferido pela magia do nobre. Porém, antes que pudesse continuar o machucando, Sirius o protegeu com sua magia espacial, as devolvendo para o agressor do garoto. Furioso, o garoto nobre tentou atacar Sirius, que apenas devolveu todos os seus ataques. No estado de raiva por ter sido ferido por um plebeu, tentou fazer o gato e o garoto ferido de refém, mas falhou miseravelmente. Na verdade, aquela tentativa só serviu para irritar ainda mais Sirius, que já estava revoltado pelos constantes abusos dos nobres para com os pobres, fazendo com que a raiva do mesmo o dominasse. Sirius, num estado de ira, espancou brutalmente o garoto nobre, o socando através de suas distorções espaciais numa sequência brutal de socos na pura força bruta, deixando o garoto coberto de sangue. Logo tudo aquilo evoluiu para um caso onde a família do garoto foi envolvida, logo tendo também a interferência da irmã Teresa. Como a mesma sabia que as coisas poderiam ficar ruins por serem nobres, a mesma decidiu recorrer a um de seus antigos discípulos que a ajudaria. De acordo com as testemunhas no local, Sirius apenas se defendeu e ao garoto que foi ferido pelo seu filho. Dizia Teresa. E o que isso importa, sua velha? A palavra de um monte de plebeus mentirosos não vale nada, e além. Já chega. Diria o capitão dos Reis Leões Carmesins com autoridade. É melhor tomar cuidado como fala com a irmã Teresa, você já está em uma péssima situação. Seu filho estava abusando de seus status para abusar de um animal e criança inocente, e isso é claramente uma violação de lei. Considere-se consorte pela minha família está cuidando do garoto ferido e de seu gato, e por estarmos recompensando a família pelos danos que seu filho causou. É melhor você encerrar essa conversa por aqui. Ou por acaso quer ter problemas com a família Vermilion? O homem sabe claramente que ir contra a família Vermilion, que é uma das mais importantes casas nobres do reino, era loucura, por isso decidiu encerrar o assunto mesmo com sua enorme frustração. Com a retirada do homem, a freira logo se virou para o capitão e disse: Obrigada, pequeno Fuege, me ajudou bastante. Não precisa me agradecer, Madre Teresa, é o mínimo que eu posso fazer por você. E além disso, o garoto do qual você me falou é filho da Hannah, não é mesmo? Não podia deixar que o filho de uma antiga amiga da minha irmã ficasse com problemas por causa de nobres preconceituosos. Bom, de qualquer jeito eu agradeço, muito obrigada. E por favor dê meus cumprimentos à princesa Meryl quando a encontrar. Sim, pode deixar, madre. Diria o mesmo antes de se retirar. Ao adentrar a igreja, Teresa iria em direção a Sirius para falar com ele. Você causou muito comoção hoje, sabia? Diria a mulher antes de se sentar ao lado dele. Você passou dos limites com aquele garoto, mesmo que ele tenha feito uma coisa horrível. Da próxima vez lembre-se de controlar sua raiva, se não pode acabar se arrependendo de alguma coisa se for dominado por ela novamente. Diria a freira. Mesmo assim você salvou o garoto, sua mãe se sentiria orgulhosa de você. Que diferença faz? Falava ele. A idosa não entendeu o que ele quis dizer com isso. E daí se eu salvei ele ou não, não vai fazer diferença nenhuma. Provavelmente daqui a alguns anos ele vai estar sendo oprimido novamente ou até morto por algum outro nobre ou cavaleiro mágico. Teresa ficou surpresa com o ponto de vista do garoto. A mesma sabia que a mente dele era bem diferente das outras crianças, principalmente por causa dos acontecimentos da morte da mãe. E além disso ela sabia que ele havia mudado muito depois da morte de Irata e os outros. Nesse mundo os fortes oprimem os mais baixos na hierarquia que somos nós.
Será que realmente existe algum valor em nossas vidas? Desde o dia em que minha mãe morreu, até agora, só vejo motivos para pensar que nossas vidas não são nada mais além de lixo. Eu realmente não entendo por que temos que nascer nesse mundo. Nós vivemos no meio de desgraças. Eu fico triste e depois com raiva toda vez que penso nisso. Estou sentindo falta dela, mas às vezes eu penso que foi melhor a minha mãe ter morrido mesmo. Assim ela não tem que ficar sujeita a um sofrimento sem solução, que é viver em um mundo como esse. Teresa ficou extremamente surpresa ao ouvir aquilo. Ela sabia que Sirius era alguém gentil e que ficava triste e decepcionado ao ver o sofrimento que pessoas causavam às outras apenas por classe social. Mas a mesma não sabia que a visão de vida que esse garoto de apenas 11 anos tinha era tão triste. A mesma começou a se sentir culpada por nunca ter percebido o tamanho do sofrimento que esse garoto tão jovem sentia. Normalmente esse é o tipo de pensamento que você pensa que um adulto teria, não uma criança. Teresa logo se levantou e ficou na frente de Sirius com um olhar sério. Garoto, levante-se e olhe para mim, agora. O mesmo logo fez isso ao escutar o som autoritário de sua voz. Ao olhar para ela logo foi surpreendido por um forte tapa da freira que o jogou contra o chão. Nunca mais quero ouvir você falando desse jeito, entendeu, garoto? A mesma logo se ajoelhou e colocou as mãos no ombro do mesmo. Escute, Sirius. Esse mundo é muito cruel às vezes, e nós vivemos com isso. Às vezes é só o que dá para fazer. Por mais doloroso que isso possa soar, só nos resta continuar vivendo, e não nos entregarmos ao desespero. Acredite em mim, eu posso entender como você se sente. Assim como você perdeu pessoas, eu já perdi vários companheiros em batalha. Talvez eles também possam parecer um lixo, dependendo do ponto de vista. Mas eu sei como foi a vida deles e como lutaram ao extremo, e com todas as esperanças para proteger esse reino, e os cidadãos que nele vivem. E é por isso que eu digo que para mim a vida não é um lixo, de forma alguma. E lógico que a sua também não é, e muito menos a da sua mãe. Assim como meus companheiros, ela morreu lutando por alguém, e foi por você. Mesmo sendo plebeu ou não, se tivermos força de vontade e determinação, e não nos entregarmos ao desespero, qualquer um pode se tornar forte e mudar o rumo das coisas, qualquer um mesmo. Sua mãe era só uma plebeia, mas mesmo assim se tornou uma das mulheres mais fortes desse reino, e isso tudo só com determinação e força de vontade, e conseguiu proteger você naquele dia. Agora me diga, você realmente acha que toda essa força de vontade e determinação é realmente um lixo? Sirius apenas podia chorar enquanto falava gaguejando. Não é lixo, não mesmo, não é lixo. Dizia ele. Eu fiz exatamente o contrário que minha mãe vivia dizendo. Eu tomei o caminho do desespero e perdi as esperanças. Pensava ele. Mantenha-se firme, pequeno Sirius, às vezes nossas cicatrizes podem nos destruir por dentro. Mas se nós aguentarmos com força de vontade, elas podem nos fortalecer, e podem nos dar o poder para resistir, e a força para lutar contra essa vida cruel e difícil. Você entende muito bem as dificuldades que os plebeus passam. Aqueles com problemas devem ser ajudados e tratados com bondade. O verdadeiro encanto dessa vida é a gentileza. Ajude os que precisam de ajuda como sua mãe fazia. Apenas isso, nada mais. Dizia a velha senhora enquanto abraçava um menino. Sirius, ao deixar suas últimas lágrimas caírem, levou com elas todos aqueles pensamentos deprimentes de antes. Por favor, irmã Teresa, me ajude, eu quero que você me treine. A mesma ao ouvir aquilo ficou surpresa. Eu sei que foi você que treinou a minha mãe e que tornou ela forte. Quero que faça o mesmo comigo também. Eu quero me tornar poderoso. Se eu for forte, poderei proteger e ajudar todos os oprimidos e pobres, e se eu conseguir isso, então sei que poderei dizer com convicção que a vida de simples plebeus pode ser infinitamente superior à de nobres e cavaleiros mágicos de merda. Ao ouvir aquilo, a freira apenas pôde abrir um grande sorriso enquanto dizia: muito bom, é assim que se fala, meu garoto. Dia seguinte. Sirius levantou cedo da cama, preparado para o início de seus anos de treinamento.
Sua mãe lhe falou várias vezes como o treinamento com a irmã Teresa podia ser infernal, então o mesmo já se preparou mentalmente pelo que estava vindo. Quando Sirius chegou ao pátio, a irmã Teresa já o esperava. Sua expressão não era amável, ela estava séria, já dava para saber que ela não iria pegar leve. Eu não vou te ensinar de graça. Você vai limpar a igreja inteira e lavar as roupas de todos os dias, e eu não vou ouvir nenhuma reclamação. Diria ela seriamente. Agora coloque-se em posição de luta. Vamos treinar o combate físico primeiro. E lembre-se, sem usar magia. Tanto ela quanto ele se colocaram em posição de combate para começar. Sirius não era um especialista em artes marciais, longe disso, mas ele não era ignorante ao ponto de não saber algumas coisas para se defender. Sirius avançou contra a senhora, mantendo sua guarda alta, pulando em sua direção com um soco. Em questão de segundos o garoto foi arremessado para o ar por um gancho da Teresa que atravessou facilmente sua defesa. O garoto apenas podia sentir como um mundo ao seu redor girava em várias direções enquanto caía. Antes de se chocar com o chão, a freira o pegou pela camisa. Muito lento, vamos de novo. O garoto voltou para seu lugar e logo se iniciou uma sequência de arremessos por parte de Teresa que sem nenhuma piedade acertava o garoto, mandando para longe várias vezes. Sirius tentava mudar seus padrões de ataque, mas eram todos em vão. A velocidade de Teresa e seus ataques furtivos sempre o pegavam desprevenido, sua visão não era rápida o suficiente para acompanhá-la. Teresa, depois de evitar todos os avanços do garoto, logo disse para ele: pelo seu desempenho, eu vi que você confia muito nos seus olhos e falha em reagir a ataques furtivos. Eu vou te treinar para lutar sem depender da sua visão. Seus ataques são de força bruta sem nenhuma técnica. Eu vou te dar todo o conhecimento que eu tenho, incluindo como empunhar uma espada e uma adaga, e principalmente sobre combates físicos, já que esse é um modo de combate sem magia que eu mais conheço. Depende de você o quanto você pode aguentar e qual modo de combate você faz seu principal. Eu vou te treinar de manhã e à noite. Depois disso, você está livre para usar o pátio para sua prática. Ela disse para ele assumir uma posição de luta. Sirius concordou e logo assumiu sua posição. Agora vamos treinar seus instintos. Ela entregou a ele um pano para cobrir seus olhos. Pela próxima hora, você evitará meus ataques. Você não tem permissão para usar mana de forma alguma. Ela avançou contra ele com uma velocidade insana, e Sirius não conseguiu reagir a tempo, sendo atingido na cabeça. Esse padrão continuou pela próxima hora, com ele sendo constantemente atingido por ataques que não conseguia ver chegando. Ela não estava usando mana, então ele não conseguia nem detectar a direção dos ataques. Felizmente, ela não o atingiu com muita força, garantindo que não houvesse ferimentos sérios que pudessem atrapalhar seu treinamento. Após a sessão, a irmã Teresa o deixou descansar. Sirius foi em frente para fazer seus deveres, lavando as roupas de todos, incluindo as suas. À noite, o treinamento recomeçou, e Sirius foi espancado até ficar roxo de novo. Dessa vez, ele conseguiu escapar de um dos ataques dela, mas foi só isso. Antes de sair, ela lhe entregou um livro. Decore isso até amanhã. O livro detalhava diferentes métodos de controle de mana, desde moldar mana em diferentes formas até comprimi-lo. Era exatamente o que Sirius precisava. O livro descreve 5 estágios de reforço de mana: básico, intermediário, avançado, mestre, grande mestre. No estágio avançado, nem mesmo flutuações de mana podiam ser detectadas. Sirius tinha acabado de romper o reforço básico e tocado a borda do estágio intermediário. Ainda havia algum tempo antes que ele pudesse compreendê-lo completamente. O livro também explica os 3 principais tipos de feitiços. Magia normal, usa mana diretamente. Magia de criação, molda mana e algo. Magia de cura, cura ferimentos criando um domínio sobre a área. Sirius praticou diferentes tipos de controle de mana, classificando-os por dificuldade até a hora do jantar. No dia seguinte, ele foi espancado novamente durante o treinamento, incapaz de reagir a qualquer um dos ataques da irmã Teresa enquanto ela aumentava sua velocidade. À noite, ele continuou praticando exercícios de controle de mana.
Com o decorrer dos dias e semanas, Sirius conseguiu aprimorar seus sentidos e melhorar muito seu combate físico. E o mesmo sempre continuava fazendo seus treinamentos de controle de mana. A quantidade aumentada de mana tornou o controle mais desafiador, mas ele estava melhorando numa velocidade bem rápida. Alguns meses depois. Para onde estamos indo, irmã? Nós já saímos da capital há algumas horas. Estamos indo para a Grande Magic Zone. Estou começando uma nova fase no seu treinamento. Há habilidades de sobrevivência e adaptação que você deve aprender. Apesar de você já ter aprimorado seus instintos e não estar tão dependente dos seus olhos, você ainda pode melhorar muito mais. Lembre-se, Sirius, uma coisa é um oponente que está querendo apenas te machucar, mas um oponente de verdade, um que quer te matar, é totalmente diferente. Quando você estiver lá lutando e sobrevivendo contra as bestas mágicas e feras, você vai entender. Você terá que sobreviver lá por um mês inteiro. Pelo conhecimento de Sirius sobre a Grande Zona Mágica, a ideia de ficar lá por 30 dias lhe deu um arrepio na espinha. Apesar de ficar ocupada na igreja, eu ainda vou ficar de olho em você, lembre-se disso. Essa mulher é um demônio, Sirius gritou em sua mente. Como ela pode esperar algo de uma criança de 11 anos que até mesmo adultos achariam difícil? Se eu reclamar, sinto que ela tornará as coisas mais difíceis para mim. A Grande Magic Zone é uma região perigosa de diferentes biomas, como florestas tropicais, rios de lava, habitats subterrâneos de bestas mágicas e muito mais. Ela atua como a fronteira entre os reinos de Clover, Spade e Arte Diamond. As pessoas geralmente perdem o controle de sua magia e direção por causa do mana ambiente infinito e caótico presente. É um mito que essa região não existia antes, mas devido à maldição de uma dríade, essa região se formou como é agora. Nem mesmo capitães vão lá de forma imprudente, e ela quer que eu sobreviva lá por um mês. Ela é louca. Não é de se admirar que os Irmãos Vermilion sejam conhecidos por serem extremamente fortes. Depois de um longo tempo eles finalmente chegaram. Sirius desceu da vassoura enquanto pegava os itens que a irmã Teresa tinha dado para ele sobreviver. Muito bem, garoto, lembre-se, esse livro que eu te dei está escrito tudo sobre a Grande Zona Mágica. Lembre-se de ler o máximo possível hoje. É claro, nem preciso lhe dizer para você achar um lugar para dormir antes que escureça primeiro. Esse mapa que eu te dei tem um círculo vermelho, como eu te disse, é onde estamos. Você já deve saber que se passar dessa linha vermelha estará morto. Esse círculo no mapa onde estamos é o lugar mais seguro da Grande Zona Mágica e você não deve sair daqui. Sirius, ao ouvir isso, logo teve um grande alívio, afinal a última coisa que ele precisava era encontrar uma besta mágica do tamanho de uma árvore. Lembre-se, não é para você fazer corpo mole, até 30 dias você deve caçar e matar 40 bestas, sejam elas mágicas ou não. E depois terá que me mostrar todas as cabeças para eu saber que foi feito. O primeiro pensamento de Sirius foi reclamar, mas ele sabia que se dissesse alguma coisa provavelmente a irmã Teresa dobraria esse número para 80. Estou indo agora, lembre-se, estarei observando sempre que possível, então sem corpo mole. Daqui 30 dias voltarei para buscar você. Esforce-se, e me deixe orgulhosa. Sim, eu irei. Teresa logo saiu voando para longe, me deixando para trás naquela floresta. Por mais que a magia de Sirius fosse magia espacial e isso lhe desse várias formas de fuga, o fato de ter que caçar 40 bestas complica as coisas para ele. Não que fizesse diferença, ele não pretendia ficar usando sua magia para fugir de qualquer maneira. Se ele quisesse evoluir, ele teria que enfrentá-las. Sirius logo guardou o livro e o mapa no compartimento de grimório que estava com ele, e também ajeitou sua adaga na cintura. Já preparado, o mesmo adentrou ainda mais a floresta. Cercado por árvores até onde podia ver, com os sons de pássaros e insetos enchendo o ar, ele sentiu uma mistura de emoções. Felizmente, o mana natural era menos caótico aqui. Decidindo não cruzar o meio da região devido ao alto perigo, Sirius permaneceu cauteloso, sempre atento para não encontrar nenhuma besta de alto nível que tivesse migrado da zona central. Ele não precisava se preocupar com bestas da região mais interna, pois elas raramente saíam de seu lugar.
Ele até tinha ouvido falar sobre portais de teletransporte naturais formados devido ao choque de mana dentro desta região. Se ele tivesse tal encontro, isso significaria apenas que ele teve azar. 20 dias depois. Na floresta de Zona de Mana podia-se ver um Sirius correndo em alta velocidade e atrás dele estavam 3 panteras gigantes correndo atrás do mesmo. Essas panteras gigantes eram panteras mágicas, que tinham mais força, altura e velocidade pela mana em seus corpos. Sirius rapidamente abriu uma distorção espacial em sua frente entrando na mesma. Ao fazer isso se desvia de uma das panteras que pulou contra ele. O mesmo rapidamente abriu uma distorção no ar e ao sair da mesma usou magia de reforço em seu pé para dar uma voadora em uma árvore. Ao destruir o tronco da mesma fez com que ela caísse em cima da cabeça de uma das panteras. 2 ainda investiram contra ele, então o mesmo rapidamente pegou a sua adaga e arremessou contra o olho de uma delas. A pantera atingida logo parou gritando de dor enquanto a outra balançava sua pata para tentar cortar Sirius. Ele rapidamente abriu uma distorção no espaço, fazendo com que o ataque de garra atingisse o outro olho de sua companheira, deixando cega. Sirius revestiu o seu punho com magia de reforço e deu um soco no rosto da pantera, que estava próximo dele com toda a sua força, quebrando seus dentes e a jogando no chão. O mesmo logo avançou contra a pantera, que estava cega e tirou a adaga de seu olho, que rapidamente cortou sua garganta. Feito isso, ele logo se virou para a pantera com dentes destruídos e antes que ela pudesse atacar com suas garras, Sirius cravou sua lâmina com todas as forças no crânio da pantera. Ao terminar seu trabalho, o mesmo deu um grande suspiro de alívio e cansaço. Sirius nesses 20 dias realmente percebeu a diferença entre um oponente de treinamento e outro que tenta te matar. Todas as batalhas contra as bestas nesses 20 dias realmente aprimoraram suas habilidades. E ainda sem contar na habilidade que o mesmo adquiriu de conseguir sentir a aura assassina e vontade de matar de seus oponentes que antes não sentia com Teresa. Ao terminar sua luta, Sirius logo usou sua adaga para tirar as cabeças das panteras. A que foi atingida por uma árvore na cabeça ainda estava viva, mas agonizando de dor pela pancada. Sirius logo terminou com seu sofrimento, cravando sua lâmina em seu coração e depois arrancando sua cabeça. Feito isso, ele logo se direcionou para seu acampamento. Sirius saiu de seu antigo acampamento alguns dias atrás, e agora estava ao redor das margens de um rio, coletando ervas para o jantar e outros propósitos. A mana nessa área era abundante, e ele encontrou muitas plantas úteis. Mais importante, ele conseguiu matar com sucesso 4 lobos das sombras ontem, elevando sua contagem de mortes, contando junto com as panteras de hoje para 29. Desde ontem não havia mais lobos das sombras, indicando que seu líder estava ciente do desaparecimento dos batedores, porém não era algo que Sirius teria que se preocupar por enquanto. Ao perceber que em seu acampamento não havia mais lenha, o mesmo logo voltou para dentro da floresta para pegar um pouco. Enquanto Sirius caminhava em direção a uma área de árvores e moitas, seus instintos o alertaram sobre algo. Ele respondeu tarde demais e recebeu uma marca de garra na perna, gritando de dor pela sensação de queimação. A marca era profunda e levaria bastante tempo para curar. Concentrando-se em seu agressor, Sirius amaldiçoou sua má sorte. Ele estava diante de um leopardo flamejante, criatura com o poder do fogo e ataques rápidos, coberto de pelo vermelho em vez do típico amarelo com manchas pretas. O leopardo olhou para ele como se ele fosse uma presa. Sirius se perguntou se ele havia invadido seu território de caça, mas o leopardo não lhe deu tempo para pensar. Ele formou garras de fogo e avançou contra ele. Sirius se esquivou facilmente, abrindo uma distorção espacial e entrando nela, e abrindo outra distorção deu um soco na espinha do leopardo, enquanto usava magia de reforço. O animal logo avançou contra ele com sopro de fogo, porém Sirius abriu uma distorção, fazendo o ataque de fogo passar por ele. Sirius teve que confiar no combate corpo a corpo. Ele correu em direção ao leopardo e preparou um chute, que acertou, mas não desequilibrou a criatura. A luta continuou por alguns minutos, com o leopardo se cansando gradualmente.
Quando ele abriu bem a boca e pulou nele, Sirius fez um uppercut com o máximo de magia concentrada em seu braço direito, mandando-o para o ar. Ele rapidamente abriu uma distorção no ar, fazendo sua adaga aparecer ali e cortando de cima para baixo a barriga da pantera. Logo começou a chover vermelho em cima de Sirius, enquanto a fera caía próximo do mesmo com som de carne sendo esmagada. Com a adrenalina deixando seu corpo, Sirius sentiu os golpes de garra em seu corpo estavam doendo bastante. Sua luta havia criado muito barulho, e ele não podia se dar ao luxo de encontrar mais predadores. Ao pegar um pouco de lenha para a fogueira, o mesmo logo voltou para seu acampamento. Já era noite. Sirius, além dos galhos, tinha pegado a cabeça e um pouco da carne da pantera para comer. O gosto não era dos melhores, mas era o que tinha. 4 dias depois. Pela manhã, uma sensação de urgência tomou conta de Sirius. Ele tinha apenas 6 dias para matar mais 10 feras, o que significava que ele tinha que se aventurar mais profundamente na floresta. Sirius, nesses 4 dias, se focou em curar seus ferimentos da luta contra a pantera. O mesmo usou ervas e plantas medicinais que existem naquela região e conseguiu se tratar dos cortes e queimaduras. Preparado para iniciar sua caçada, o mesmo logo se direcionou para dentro da floresta. Depois de um dia inteiro de busca, ele finalmente encontrou um lobo das sombras e o rastreou até seu covil. A matilha tinha um alfa e 10 subordinados. Sirius não se aproximou deles diretamente, sabendo que eles o sentiriam. Em vez disso, ele observou de longe e marcou a área. Ele não tinha poder suficiente para enfrentar todos eles, especialmente com o alfa junto. Sirius elaborou um plano para o ataque do dia seguinte. O principal horário de caça da matilha era da tarde à noite, e eles dormiam a maior parte da manhã. Atacar à noite era suicídio, então Sirius preparou uma armadilha. Ele tinha um grande interesse na flora e fauna da grande zona mágica, então ele pesquisou por plantas venenosas. Ele coletou essas plantas durante seus primeiros dias ali. Durante toda a noite, Sirius preparou armadilhas para sua caça. Na manhã seguinte, quando a matilha estava dormindo, ele entrou na entrada do covil e queimou as plantas venenosas. Ele usou cipós e madeira para bloquear o fluxo de ar de dentro. As plantas eram letais quando queimadas. Sirius recuou uma pequena distância e esperou por sua chance. Depois de um tempo, ele notou um movimento lá dentro. Ele ouviu uivos, e logo, 6 dos 11 lobos das sombras emergiram da caverna com passos lentos, evidentemente afetados pelos vapores venenosos que ele havia criado. Aproveitando a distração de um deles, Sirius criou uma distorção espacial perto de um lobo, usando sua adaga para perfurar o crânio dele. Sorrindo, Sirius os provocou. Vocês gostaram do meu presente? O líder da matilha, um grande lobo sombra com um chifre ameaçador, olhou para ele com olhos ferozes, pronto para devorá-lo ali mesmo. Ele rosnou baixinho para seus subordinados e então avançou em direção a Sirius, lançando uma rajada de vento de seu chifre. Percebendo que sua provocação tinha funcionado, Sirius correu na direção oposta, garantindo que os lobos o seguissem. Ele zigue-zagueou pela floresta, tornando a perseguição deles mais difícil. Conforme planejado, 2 gritos dolorosos ecoaram atrás dele. Sirius havia cavado vários buracos cheios de espinhos longos e envenenados, projetados para matar qualquer coisa que caísse neles instantaneamente. Quando o líder e os outros 2 lobos se viraram, Sirius já havia desaparecido de vista, misturando-se ao ambiente. Ele esperou que os lobos se concentrassem nos arredores e evitasse cuidadosamente as armadilhas. Aproveitando a oportunidade, Sirius abriu várias distorções espaciais em cima dos lobos. Quando eles olharam para cima, só puderam ver uma chuva de rochas caindo sobre eles. O líder, que era mais rápido, conseguiu se desviar das pedras enquanto destruía algumas com seus ataques de vento. Os outros 2 tentavam se desviar, porém um deles foi atingido na cabeça, o fazendo cair no chão e logo sendo completamente esmagado pelas rochas. O outro foi atingido por algumas, mas ainda conseguiu se manter em pé enquanto mancava. Sirius aproveitou aquela chance e pulou na direção do lobo, perfurando sua cabeça com a adaga. O líder, agora completamente enfurecido, perdeu toda a aparência de sanidade e avançou na direção de sua presa.
Sirius correu em direção a uma área rochosa próxima, preparando-se para uma luta difícil. O garoto se virou na direção do lobo que surpreendentemente já estava perto do mesmo. Sua velocidade havia aumentado. Inúmeras rajadas cortantes de vento saíram de seu chifre. Os ataques eram tão rápidos que Sirius não teve tempo de abrir uma distorção. Sirius se desviou de alguns golpes, enquanto cortava outros com sua adaga, porém alguns dos golpes começariam a rasgar sua pele. Sirius sentia uma dor terrível, mas mesmo assim se manteve focado. O lobo estava enfurecido pelas perdas de seus companheiros, então continuou avançando na direção do garoto em um estado de fúria. Não adiantava, Sirius não ia conseguir abrir uma distorção com o lobo tão perto, então se desviou de um ataque de garra e ao se agachar aproveitou para cortar a parte de baixo de seu corpo com a adaga. Sirius se afastou um pouco enquanto escutava o lobo rosnar de dor e raiva. O mesmo mandou ataques de vento, mas Sirius abriu uma distorção espacial, fazendo o ataque aparecer nas costas do lobo. O mesmo soltou um grito de dor, e naquele momento Sirius criou uma distorção espacial acima do lobo, saindo por ela e aterrissando com a adaga em sua cabeça. Naquele momento os movimentos do lobo cessaram, deixando Sirius aliviado. Porém, quando o mesmo foi retirar a adaga pensando que já tinha acabado, se surpreendeu. O crânio de um lobo alfa era muito mais resistente do que ele havia pensado. O corpo da criatura logo voltou a se mexer, e seus olhos vermelhos se abriram o encarando com ódio. Antes que Sirius pudesse tentar afundar ainda mais a adaga, o lobo feroz avançou com fúria na direção do rosto do garoto. Não havia tempo de abrir uma distorção, então por reflexo o mesmo acabou colocando seu braço na frente para se proteger. Sirius sentiu uma dor horrível quando o lobo cravou suas presas em seu braço, mordendo profundamente enquanto o derrubava no chão. Sirius tentou ignorar a dor enquanto tentava contra-atacar, mas o lobo furioso usou mana para ampliar ainda mais suas capacidades físicas e começou a balançar Sirius de um lado para o outro como se fosse uma boneca de pano, não dando chance para o mesmo contra-atacar. O menino sentiu seu corpo inteiro no estado de dor ao ser golpeado contra o chão e balançado para todos os lados. Sirius fechou seu punho com o máximo de força possível e concentrou toda a sua mana na mão. Sirius soltou um grito alto enquanto achou uma brecha e deu um soco na adaga que ainda estava no crânio do lobo com toda a sua força. O impacto de seu soco, revestido de mana, foi tão poderoso que, além de afundar a adaga completamente no crânio do lobo, o cabo de sua arma foi destruído, assim como uma boa parte da cabeça do animal. Completamente ferido e exausto, Sirius, que estava deitado no chão, ainda deu uma olhada para o lado para ver sua última presa. Com aquele último lobo, Sirius tinha finalmente completado a contagem de 40 bestas. O garoto queria gritar de emoção, mas com a adrenalina deixando seu corpo, a dor intensa aumentou ainda mais e com o extremo cansaço Sirius não conseguiu manter sua consciência e acabou desmaiando logo em seguida.